aqui na página 260 do livro, né? Nós estamos lendo aí uma breve história da humanidade. Ignoramos. Página 260. Os humanos procuram entender o universo pelo menos desde a revolução cognitiva. Nossos ancestrais dedicaram muito tempo e esforço a tentar descobrir as regras que governam o mundo natural. Mas a ciência moderna difere de todas as tradições de conhecimento anteriores em três aspectos cruciais. A. A disposição para admitir ignorância. A ciência moderna se baseia na sentença latina ignoramus. Nós não sabemos. Presume que não sabemos tudo. O que ainda mais crucial, aceita que as coisas que achamos que sabemos podem se mostrar equivocadas à medida que adquirimos mais conhecimento. Nenhum conceito, ideia ou teoria é sagrado e inquestionável. B. O lugar central da observação e da matemática. Tendo admitido a ignorância, a ciência moderna almeja obter novos conhecimentos e o faz reunindo observações e então usando ferramentas matemáticas para relacionar essas observações em teorias abrangentes. C. A aquisição de novas capacidades. A ciência moderna não se contenta em criar teorias. Usa essas teorias para adquirir novas capacidades, em particular, para desenvolver novas tecnologias. A revolução científica não foi uma revolução do conhecimento, foi, acima de tudo, uma revolução da ignorância. A grande descoberta que deu início à revolução científica foi a descoberta de que os humanos não têm as respostas para suas perguntas mais importantes. Tradições de conhecimento pré-modernas, como o islamismo, o cristianismo, o budismo e o confucionismo, afirmam que tudo é importante saber a respeito do mundo que já era conhecido. Os grandes deuses, ou o Deus Todo-Poderoso, ou as pessoas sábias do passado, detinham uma sabedoria universal, que revelavam a nós por meio de escrituras e tradições orais. Os meros mortais adquiriam conhecimento ao estudar tais tradições e textos antigos e entendê-los de maneira adequada. Era inconcebível que a Bíblia, o Corão ou as Vedas estivessem omitindo o segredo crucial do universo. Um segredo que ainda pode vir a ser descoberto por nós, criaturas de carne e osso. As antigas tradições de conhecimento só admitiam dois tipos de ignorância. Em primeiro lugar, um indivíduo podia ignorar algo importante. Para obter o conhecimento necessário, tudo o que ele precisava é fazer uma pergunta a alguém mais sábio do que ele. Não havia necessidade de descobrir algo que qualquer pessoa já não soubesse. Por exemplo, se um camponês em alguma aldeia inglesa do século XIII quisesse saber como a raça humana se originou, ele presumia que a tradição cristã tinha a resposta definitiva. Tudo o que ele precisava fazer era perguntar ao padre local. Em segundo lugar, uma tradição inteira podia ignorar coisas sem importância. Por definição, o que é que os grandes deuses ou sábios do passado não tenham se dado ao trabalho de nos contar? Não, não era importante. Por exemplo, se nosso camponês inglês quisesse saber como as aranhas tecem suas teias, não fazia sentido perguntar ao padre, porque não havia resposta a essa pergunta em nenhuma das escrituras cristãs. Isso não significava, entretanto, que o cristianismo fosse falho. Ao contrário, significava que entender como as aranhas tecem suas teias não era importante. Afinal, Deus sabia perfeitamente bem como as aranhas fazem isso. Se fosse uma informação vital, necessária para a prosperidade e a salvação humana, Deus teria incluído uma explicação detalhada na Bíblia. O cristianismo não proibia as pessoas de estudarem as aranhas, mas os estudiosos de aranhas, se é que houve algum na Europa medieval, tinham de aceitar seu papel periférico na sociedade e a irrelevância de suas descobertas para as verdades eternas do cristianismo. Não importa o que um estudioso descobrisse sobre aranhas, borboletas ou tentilhões das Galápagos. Esse conhecimento era quase trivial, sem qualquer influência sobre as verdades fundamentais da sociedade, ou da política, ou até da economia. Na realidade, as coisas nunca foram assim tão simples. Em todas as épocas, até mesmo nas mais devotas e conservadoras,
O cristianismo não proibia as pessoas de estudarem as aranhas, mas os estudiosos de aranhas, se é que houve algum na Europa medieval, tinham de aceitar seu papel periférico na sociedade e irrelevância de suas descobertas para as verdades eternas do cristianismo. Não importa o que o estudioso descobrisse sobre as aranhas, borboletas ou tentilhões de Galápagos, esse conhecimento era quase trivial, sem qualquer influência sobre as verdades fundamentais da sociedade, da política e da economia. Na realidade, as coisas nunca foram assim tão simples. Em todas as épocas, até mesmo na mais devotas e conservadoras, houve pessoas que afirmaram que havia coisas importantes que sua tradição inteira ignorava. Mas tais pessoas geralmente eram marginalizadas ou perseguidas. Ou então fundavam uma nova tradição e começavam a afirmar que elas sabiam tudo o que há para saber. Por exemplo, o profeta Maomé iniciou sua trajetória religiosa condenando seus colegas árabes por viverem na ignorância da verdade divina. Mas logo o próprio Maomé começou a afirmar que ele conhecia toda a verdade. E seus seguidores passaram a chamar Maomé de o último dos profetas. Daí em diante, não havia necessidade de revelações além daquelas feitas por Maomé. A ciência de nossos dias é uma tradição de conhecimento peculiar, visto que admite abertamente a ignorância coletiva a respeito da maioria das questões importantes. Darwin nunca afirmou ser o último dos biólogos. Nunca. Darwin nunca afirmou ser o último dos biólogos e ter decifrado o enigma da vida de uma vez por todas. Depois de séculos de pesquisas científicas, os biólogos admitem que ainda não têm uma boa explicação para como o cérebro gera consciência. Os físicos admitem que não sabem o que causou o Big Bang ou como conciliar a mecânica quântica com a teoria geral da relatividade. Em outros casos, teorias científicas concorrentes são alvo de debate acalorado com base no surgimento constante de novas evidências. Um bom exemplo são os debates sobre como gerenciar melhor a economia. Embora os economistas possam afirmar que seu método é o melhor, a ortodoxia muda a cada crise financeira e a cada bolha na bolsa de valores. É amplamente aceito que a palavra final em economia ainda está para ser dita. Em outros casos ainda, teorias específicas estão corroboradas de maneira tão consistente pelas evidências disponíveis que todas as alternativas foram muito abandonadas. Tais teorias são aceitas como verdades, mas todos concordam que, se surgissem novas evidências contradizendo tais teorias, essas teriam sido revisadas ou até descartadas. Bom exemplo de teorias desse tipo são a teoria das placas tectônicas e a teoria da evolução. A disposição para admitir ignorância tornou a ciência moderna mais dinâmica, mais versátil, mais indagadora do que todas as tradições de conhecimento anteriores. Isso expandiu enormemente nossa capacidade de entender como o mundo funciona e nossa habilidade de inventar novas tecnologias. Mas nos colocamos diante de um problema sério que a maioria dos nossos ancestrais não precisou enfrentar. Nosso pressuposto atual de que não sabemos tudo e de que até mesmo o conhecimento que temos é provisório e se estende aos mitos partilhados que possibilitam que milhões de estranhos cooperem de maneira eficaz. Se as evidências mostrassem que muitos desses mitos são duvidosos, como manter a sociedade unida? Como fazer com que as comunidades, os países e o sistema internacional funcionem? Todas as alternativas modernas de estabilizar a ordem sociopolítica não tiveram outra escolha senão confiar em um dos dois tipos de métodos não científicos. A. Tomar uma teoria científica em oposição a práticas científicas comuns. Declarar que é uma verdade final, uma verdade absoluta. Esse foi um método usado por nazistas que afirmaram que suas políticas raciais eram
corolários de fatos biológicos. E comunistas que afirmaram que Marx e Lenin havia revelado verdades econômicas que jamais poderiam ser refutadas. B. Deixar a ciência fora disso e viver de acordo com uma verdade absoluta e não científica? Essa tem sido a estratégia do humanismo liberal, que se baseia em uma crença dogmática nos direitos e no valor singular dos seres humanos. Uma doutrina que tem embaraçosamente pouco em comum com o estudo científico do Homo sapiens. Mas isso não deveria nos surpreender. Até mesmo a própria ciência tem de se apoiar em crenças ideológicas e religiosas para justificar e financiar suas pesquisas. A cultura atual, entretanto, tem mostrado muito mais disposição para abraçar a ignorância do que qualquer cultura anterior. Uma das coisas que tornaram possível que as ordens sociais modernas se mantenham coesas é a disseminação de uma crença quase religiosa na tecnologia e os métodos da pesquisa científica que, em certa medida, substituíram a crença em verdades absolutas. Página 263, o dogma científico. A ciência moderna não tem dogma, mas tem um conjunto de métodos de pesquisa em comum, todos baseados em coletar observações empíricas de experiência, aquelas que podemos observar com pelo menos um dos nossos sentidos, e reuni-las com a ajuda de ferramentas matemáticas. Ao longo da história, as pessoas coletaram observações empíricas, mas a importância dessas observações geralmente era limitada. Por que desperdiçar recursos preciosos fazendo novas observações quando já temos todas as respostas de que necessitamos? Mas à medida que as pessoas modernas passaram a admitir que não conheciam as respostas para algumas perguntas muito importantes, acharam necessário procurar conhecimentos completamente novos. Em consequência, o método de pesquisa predominante na atualidade parte do princípio de que o conhecimento antigo é insuficiente. O conhecimento antigo é insuficiente. Em vez de estudar as antigas tradições, hoje se dá ênfase às novas observações e os novos experimentos. Quando as observações atuais se chocam com contradições passadas, damos procedência às observações. É claro, físicos examinando o espectro de galáxias distantes, arqueólogos analisando as descobertas de uma cidade da Era do Bronze e cientistas políticos estudando o surgimento do capitalismo não desconsideram a tradição. Eles começam estudando o que os sábios do passado disseram e escreveram. Mas, desde seu primeiro ano de faculdade, os aspirantes a físicos, a arqueólogos e cientistas políticos aprendem que é sua missão ir além do que Einstein, Friedrich Engels e Max Weber conheceram. Meras observações, no entanto, não são conhecimento. Para entender o universo, precisamos relacionar as observações em teorias abrangentes. As tradições anteriores geralmente formulavam suas teorias na forma de histórias. A ciência moderna usa a matemática. Há muito poucas equações, gráficos e cálculos na Bíblia. No Corão, nos Vedas ou nos clássicos confucionistas, quando as mitologias e escrituras tradicionais estabeleciam leis gerais, estas eram apresentadas em forma narrativa em vez de matemática. Desse modo, um princípio fundamental da religião maniqueísta afirmava que o mundo é um campo de batalha entre o bem e o mal. Uma força maligna criou a matéria, ao passo que uma força benigna criou o espírito. Os humanos estão presos entre essas duas forças, o bem e o mal, e devem escolher o bem em detrimento do mal. Contudo, o profeta Mani não fez qualquer tentativa de oferecer uma fórmula matemática que pudesse ser usada para prever escolhas humanas por meio de quantificação da força respectiva dessas duas forças. Ele nunca calculou que a força atuando sobre um homem é igual à aceleração de seu espírito dividida pela massa de seu corpo. Isso é exatamente o que os cientistas tentam alcançar.
Em 1687, Isaac Newton publicou os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, provavelmente o livro mais importante da história moderna. Newton apresentou uma teoria geral do movimento e da mudança. A grandeza da teoria de Newton foi sua capacidade de explicar e prever os movimentos de todos os corpos do universo, de maçãs despencando a estrelas cadentes, usando 3 leis matemáticas muito simples. Daí em diante, qualquer pessoa que quisesse entender e prever o movimento de uma bala de canhão ou de um planeta simplesmente tinha de medir a massa, a direção e a aceleração do objeto e as forças atuando sobre aquele objeto. Ao inserir esses números na equação de Newton, podia prever a posição futura do objeto. Funcionava como mágica. Somente por volta do século XIX, os cientistas se depararam com algumas observações que não se enquadravam muito bem nas leis de Newton. E essas observações levaram às revoluções seguintes na física, que era a teoria da relatividade e a mecânica quântica. Newton mostrou que o livro da natureza está escrito na linguagem da matemática. Alguns capítulos, por exemplo, se reduzem a uma equação simples, mas estudiosos que tentaram reduzir a biologia, a economia e a psicologia a equações newtonianas precisas descobriram que esses campos têm um nível de complexidade que torna inútil tão aspiração. Mas isso não significa que eles desistiram da matemática. Ao longo dos últimos 200 anos, desenvolveu-se um novo ramo na matemática para lidar com os aspectos mais complexos da realidade, a estatística. Nós estamos estudando estatística ali na universidade. Em 1744, 2 aléricos presbiterianos na Escócia, Alexander Webster e Robert Wallace, decidiram criar um fundo de seguro de vida que pagaria pensões a viúvas e órfãos de clérigos falecidos. Eles propuseram que cada um dos pastores de sua igreja dedicasse uma pequena parte de sua renda para o fundo, que investiria o seu dinheiro. Se um pastor morresse, sua esposa receberia dividendos sobre os lucros do fundo. Isso lhe permitiria viver confortavelmente pelo resto da sua vida. Porém, para determinar quanto os pastores tinham de pagar a fim de que o fundo tivesse dinheiro suficiente para honrar suas obrigações, Webster e Wallace precisavam ser capazes de prever quantos pastores morreriam a cada ano, quantas viúvas e órfãos eles deixariam e quantos anos as viúvas viveriam a mais do que os seus maridos. Observe o que os 2 clérigos não fizeram. Eles não rezaram para que Deus lhes revelasse a resposta, nem procuraram a resposta nas escrituras sagradas ou nas obras de teólogos antigos. Tampouco entraram em uma discussão filosófica abstrata. Sendo escoceses, eram sujeitos práticos. Então, contataram um professor de matemática da Universidade de Edimburgo. Os 3 reuniram dados sobre a idade em que as pessoas morriam e usariam esses dados para calcular quantos pastores provavelmente morreriam em um determinado ano. Seu trabalho se baseou em vários avanços recentes no campo da estatística e da probabilidade. Um desses avanços foi a lei dos grandes números de Jacob Bernoulli. Bernoulli havia codificado o princípio de que, embora fosse difícil prever com certeza um acontecimento específico, como a morte de uma pessoa em particular, era possível prever com grande precisão o resultado médio de muitos acontecimentos similares. Isto é, embora Maclaurin não pudesse usar a matemática para prever se Webster e Wallace morreriam no ano seguinte, ele podia, com dados suficientes, dizer a Webster e Wallace quantos pastores presbiterianos na Escócia quase certamente morreriam no ano seguinte. Por sorte, eles já contavam com os dados que poderiam usar. Tábuas atuariais, publicadas 50 anos antes por Edmund Halley, mostraram-se especialmente úteis. Halley havia analisado o registro de 1.238 nascimentos e 1.174 mortes obtidos na cidade de Breslávia, na Alemanha.
As tábuas de Vale permitiram constatar, por exemplo, que uma pessoa de 20 anos de idade tinha uma chance em 100 de morrer em determinado ano, mas uma pessoa de 50 anos de idade tinha uma chance em 39. Processando esses números, Webster e Wallace concluíram que, em média, haveria 930 pastores presbiterianos escoceses vivendo em um dado momento, e uma média de 27 pastores morreria por ano. 18 dos quais deixariam... Quantas viúvas? 18 dos quais deixariam viúvas. 5 dos que não deixariam viúvas deixariam filhos órfãos, e 2 dos que deixariam viúvas deixariam também filhos de casamentos anteriores, que ainda não haviam completado 16 anos de idade. Posteriormente, eles calcularam quanto tempo deveria se passar até a viúva morrer ou se casar novamente. Em ambos os casos, o pagamento da pensão cessaria. Com esses números, Webster e Wallace puderam determinar quanto dinheiro os pastores que aderissem ao fundo teriam de pagar para garantir o futuro de seus entes queridos, contribuindo com 2 libras, 12 shillings e 2 pence por ano. Um pastor podia garantir que a esposa viúva receberia pelo menos 10 libras por ano, uma soma considerável naqueles dias. Se achasse que isso não era o suficiente, ele podia escolher pagar mais, até o limite de 6 libras, 11 shillings e 3 pence por ano, o que garantiria à viúva a soma ainda mais atraente de 25 libras por ano. De acordo com seus cálculos, no ano de 1765, o fundo de pensão para as viúvas e os filhos dos pastores da Igreja da Escócia teria um capital totalizando de 58.348 libras. Seus cálculos se mostraram incrivelmente preciosos. Quando esse ano chegou, o capital do fundo era 58.347 libras, apenas 1 libra esterlina a menos que o previsto. Isso era ainda melhor do que a profecia de Abacuque, de Jeremias ou São João. Hoje, o fundo de Webster e de Wallace, conhecido simplesmente como Scottish Widows, será? É uma das maiores empresas de seguros e pensões do mundo, com ativos no valor de 100 bilhões de libras, e oferece garantias não só a viúvas escocesas, mas a qualquer um disposto a comprar essas apólices. Cálculos de probabilidade, como os usados pelos 2 pastores escoceses, se tornaram a base não só da ciência atuarial, que é fundamental para o negócio de seguros e pensões, como também da ciência da demografia, fundada por outro elérico, o anglicano Thomas Malthus. A demografia, por sua vez, foi o pilar sobre o qual Charles Darwin, que havia se tornado pastor anglicano, construiu sua teoria de evolução. Embora não existam equações capazes de prever que tipo de organismo evoluirá sobre certas condições específicas, os geneticistas usam cálculos para determinar a probabilidade de uma mutação específica se disseminar em uma população dada. Modelos probabilísticos similares se tornaram centrais para a economia, para a sociologia e para a psicologia e para as ciências políticas e outras ciências sociais e naturais. Até mesmo a física acabou por complementar as equações clássicas de Newton com as nuvens de probabilidade da mecânica quântica. Basta observar a história da educação para perceber a que ponto esse processo nos levou. Durante a maior parte da história, olha para você ver, presta atenção, na página 267, aqui no terceiro parágrafo fala: basta observar a história da educação para perceber a que ponto esse processo nos levou. Durante a maior parte da história, a matemática era um campo hermético que até mesmo as pessoas instruídas raras vezes estudavam seriamente. Na Europa medieval, a lógica, a gramática e a retórica formavam um núcleo educacional, ao passo que o ensino de matemática quase nunca ia além da simples aritmética e geometria. Ninguém estudava estatística. Eu estou estudando estatística, eu estudei esse trimestre. A monarca incontestável de todas as ciências era a teologia.
Hoje, poucos estudam retórica. A lógica está restrita aos departamentos de filosofia, de teologia, aos seminários. Mas cada vez mais estudantes são motivados ou forçados a estudar matemática. Há um momento irresistível rumo às ciências exatas, definidas como exatas por usarem ferramentas matemáticas. Até mesmo áreas de estudo que tradicionalmente faziam parte das humanidades, como o estudo da linguagem humana, linguística e da psique humana, psicologia, se apoiam cada vez mais na matemática e tentam se apresentar como ciências exatas. Os cursos de estatística hoje são parte dos requisitos básicos não só na física e na biologia, como também na psicologia, na sociologia, na economia e nas ciências políticas. No programa de psicologia da minha própria universidade, o primeiro curso obrigatório no currículo é Introdução à Estatística e a Metodologia em Pesquisa Psicológica. Estudantes de psicologia do segundo ano cursam métodos estatísticos em pesquisa psicológica. Confúcio, Buda, Jesus e Maomé teriam ficado perplexos se lhes contássemos que, para entender a mente humana e a cura de suas doenças, primeiro é preciso estudar estatística. Página 268. Conhecimento é poder. A maioria das pessoas tem dificuldade para digerir a ciência moderna porque sua linguagem matemática é de difícil entendimento ao nosso intelecto e suas descobertas muitas vezes contrariam nosso senso comum. Dos 7 bilhões de pessoas no mundo, quantas entendem realmente mecânica quântica, biologia celular ou macroeconomia? A ciência, entretanto, desfruta de enorme prestígio por causa dos novos poderes que nos concede. Presidentes e generais podem não entender física nuclear, mas entendem o que as bombas nucleares são capazes de fazer? Em 1620, Francis Bacon publicou um manifesto científico intitulado Novum Organum, Novo Instrumento. Novo instrumento? Não, querida, é novo instrumento. No qual afirmou que conhecimento é poder. A real prova de fogo do conhecimento não é se é verdadeiro, mas se nos dá poder. Os cientistas geralmente presumem que nenhuma teoria é 100% correta. Bem, em consequência, a verdade não é um bom parâmetro de teste para o conhecimento. O parâmetro real é a sua utilidade. Uma teoria que nos permite fazer novas coisas constitui conhecimento. Com o passar dos séculos, a ciência nos ofereceu muitas ferramentas novas. Algumas são ferramentas mentais, como aquelas usadas para prever taxas de mortalidade e crescimento econômico. Ainda mais importantes são as ferramentas tecnológicas. A conexão forjada entre a ciência e a tecnologia é tão forte que hoje as pessoas tendem a confundir até as duas. Ciência e tecnologia. Tendemos a pensar que é impossível desenvolver novas tecnologias sem pesquisas científicas e que pesquisas têm pouco sentido se não resultarem em novas tecnologias. Na verdade, a relação entre ciência e tecnologia é um fenômeno muito recente. Antes de 1500, ciência e tecnologia eram campos totalmente separados. Quando Bacon associou os dois no início do século XVII, foi uma ideia revolucionária. Durante o século XVII e XVIII, suas relações se estreitaram. Mas só foi atado no século XIX. Mesmo em 1800, a maioria dos governantes que quisessem um exército forte, a maioria dos magnatas que quisessem um negócio próspero, não se dava o trabalho de financiar pesquisas em física, pesquisas em biologia ou pesquisas econômicas. Não pretendendo afirmar que não exista exceção a essa regra, um bom historiador pode encontrar precedentes para tudo, mas um historiador, ainda melhor, sabe quando esses precedentes não passam de curiosidades que obscurem o grande cenário. De modo geral, a maioria dos governantes e empresários pré-modernos não financiava pesquisas sobre a natureza do universo, a fim de desenvolver novas tecnologias, e a maioria dos pensadores não tentava traduzir novas descobertas em dispositivos tecnológicos. Os governantes financiavam instituições educacionais cuja função era disseminar o conhecimento tradicional com o propósito de sustentar a ordem
existente. Ali, aqui e ali, as pessoas desenvolveriam novas tecnologias, mas essas novas tecnologias geralmente eram criadas por artesãos não instruídos usando tentativa e erro, e são por estudiosos realizando uma pesquisa científica sistemática. Os fabricantes de carroças construíam as mesmas carroças, feitas dos mesmos materiais, ano após ano. Eles não reservavam um percentual de seus lucros anuais para pesquisar e desenvolver novos modelos de carroças. Ocasionalmente, o desenho da carroça era aprimorado, mas quase sempre graças à engenhosidade de algum carpinteiro local que nunca havia posto os pés em uma universidade e nem sequer sabia ler. Era assim. As pessoas desenvolviam as novas tecnologias, mas essas pessoas eram criadas por artesãos não instruídos usando tentativa e erro, e não por estudiosos realizando a pesquisa científica sistemática. Os fabricantes de carroça, por exemplo, construíam as mesmas carroças, feitas dos mesmos materiais, ano após ano, e eles não reservavam um percentual de seus lucros anuais para pesquisar e desenvolver novos modelos de carroças. Ocasionalmente, o desenho da carroça era aprimorado, mas quase sempre graças à engenhosidade. Graças à engenhosidade, graças à pessoa que é teimosa, de algum carpinteiro local que nunca havia posto os pés em uma universidade, nem sabia ler, eles faziam desenhos diferentes de carroça. Era assim no setor público e também no setor privado. Enquanto os estados modernos convocam seus cientistas para apresentar soluções em quase todas as áreas da política nacional, de energia também, saúde e descarte de resíduos, os reinos antigos raramente faziam isso. O contraste entre passado e presente é mais pronunciado na fabricação de armas, quando em 1961 o presidente Dwight, prestes a deixar o cargo, alertou sobre o poder crescente do complexo militar industrial. Ele deixou de fora uma parte da equação e deveria ter alertado seu país sobre o complexo militar industrial científico, porque as guerras de hoje são produções científicas. As forças militares do mundo iniciam, financiam e dirigem uma grande parte das pesquisas científicas e do desenvolvimento tecnológico da humanidade. Quando a Primeira Guerra Mundial se transformou em uma guerra de trincheiras interminável, ambos os lados convocaram cientistas para sair do impasse e salvar a nação. Os homens de branco atenderam o chamado e dos laboratórios saiu um fluxo constante de novas superarmas, aeronaves de combate, gás venenoso, tanques, submarinos, metralhadoras, peças de artilharia, rifles e bombas cada vez mais eficazes. A ciência exerceu um papel ainda maior na Segunda Guerra Mundial. No fim de 1944, a Alemanha estava perdendo a guerra e a derrota era eminente. Um ano antes, os italianos, aliados da Alemanha, haviam derrubado Mussolini e rendido os aliados. Mas a Alemanha continuou lutando, embora os exércitos britânicos, norte-americanos e soviéticos estivessem se aproximando. Uma razão pela qual os soldados e civis alemães acharam que nem tudo estava perdido é que eles acreditavam que os cientistas alemães estavam prestes a virar o jogo com as chamadas armas milagrosas, como o foguete V2 e o avião a jato. Enquanto os alemães estavam trabalhando em foguetes e jatos, nos Estados Unidos, o projeto Manhattan conseguiu desenvolver bombas atômicas. Quando a bomba atômica ficou pronta, no início de agosto de 1945, a Alemanha já havia se rendido, mas o Japão continuava lutando. As forças norte-americanas estavam prontas para invadir suas ilhas. Os japoneses juraram resistir à invasão e lutar até a morte. E havia todas as razões para acreditar que essa não era uma ameaça vazia.
Os generais norte-americanos disseram ao presidente Henry Truman, presidente Henry, que uma invasão do Japão custaria a vida de 1 milhão de soldados norte-americanos e estenderia a guerra pelo menos até 1946. Truman decidiu usar a nova bomba e 2 semanas e 2 bombas atômicas depois, o Japão se rendeu incondicionalmente e a guerra chegou ao fim. Mas a ciência não se resume a armas ofensivas. Também exerce um importante papel em nossas defesas. Hoje, muitos norte-americanos acreditam que a solução era o terrorismo e tecnologia. E não política. Bastaria destinar... Peraí, gente, vamos ler de novo. Mas a ciência não se resume a armas ofensivas. Também a ciência exerce um importante papel em nossas defesas. Hoje, muitos norte-americanos acreditam que a solução para o terrorismo é tecnológica e não política. Bastaria destinar outros milhões à indústria da nanotecnologia. Pensam que os Estados Unidos poderiam enviar moscas espiãs biônicas a cada caverna afegã, fortificação iemenita e o acampamento norte-africano. Com isso, os herdeiros de Osama Bin Laden não seriam capazes de preparar uma xícara de café sem que uma mosca espiã da CIA transmitisse essa informação vital para a sede central de Langley. Bastaria destinar outras milhões à neurociência e cada aeroporto poderia ser equipado com scanners de ressonância magnética cerebral ultra sofisticados que imediatamente seriam capazes de identificar pensamentos de raiva, pensamentos de ódio no cérebro das pessoas. Será que isso funcionaria? Quem sabe, né? É sábio desenvolver moscas biônicas, scanners capazes de ler pensamentos? Será que é sábio desenvolver moscas atômicas, gente, é biônicas, e scanners capazes de ler pensamentos? Não necessariamente. Seja como for, enquanto você lê essas linhas, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está transferindo milhões de dólares para laboratórios de neurociência e nanotecnologia para trabalhar nessas ideias em outras similares. Em obsessão por tecnologia militar, de tanques e bombas atômicas, as moscas espiãs é um fenômeno surpreendente e recente. Até o século XIX, a grande maioria das revoluções militares foi produto de mudanças organizacionais e não de mudanças tecnológicas. Quando 2 civilizações estranhas se encontravam pela primeira vez, as diferenças tecnológicas às vezes exerciam um papel importante. Mas, mesmo em tais casos, poucos pensavam em criar ou acentuar deliberadamente tais diferenças. A maioria dos impérios não se ergueu graças à magia tecnológica. Seus governantes não davam muita atenção às melhorias tecnológicas. Os árabes não derrotaram o Império Sassânida graças aos arcos ou espadas superiores. Os selyúcidas não tinham qualquer vantagem tecnológica sobre os bizantinos. E os mongóis não conquistaram a China com a ajuda de alguma supremacia. Superarma. Não é supremacia, não, é superarma, tá? Os mongóis não conquistaram a China com a ajuda de uma superarma. Na verdade, em todos esses casos, os eliminados desfrutavam de tecnologia civil e militar superiores. O exército romano é um exemplo particularmente bom e foi o melhor exército de sua época, mas em termos tecnológicos, Roma não tinha vantagem alguma sobre Cartago, sobre a Macedônia ou sobre o Império Seleucida. Sua vantagem se apoiava em organização eficiente, disciplina rígida e grandes reservas de forças humanas. O exército romano
nunca instaurou um departamento de pesquisa e desenvolvimento, e suas armas continuaram mais ou menos as mesmas por séculos a fio. Se as legiões de Cipião Emiliano, o general que destruiu Cartago e derrotou os Munantinos no século II a.C., tivesse aparecido de repente 500 anos depois, na época de Constantino o Grande, Cipião teria tido uma boa chance de derrotar Constantino. Agora, imagine o que aconteceria com um general séculos atrás, por exemplo, Napoleão, se ele deliberasse seu exército contra um batalhão modernamente armado. Napoleão foi um brilhante estrategista, seus homens eram profissionais excelentes, mas suas habilidades seriam inúteis diante de armamentos modernos. Como em Roma, também na China antiga, a maioria dos generais e filósofos não achava que fosse seu dever desenvolver novas armas. A invenção militar mais importante na história da China foi a pólvora. Mas até onde sabemos, a pólvora foi inventada por acidente, por alquimistas taoístas à procura do elixir da vida. O destino da pólvora é ainda mais revelador. Alguém poderia pensar que os alquimistas taoístas teriam levado a China a dominar o mundo? Na verdade, os chineses usaram um novo composto principalmente para fabricar fogos de artifício, mesmo quando o Império Song ruiu diante de uma invasão mongol. Nenhum imperador iniciou um projeto em Mahatma medieval para salvar o império inventado uma arma apocalíptica. Foi só no século XV, cerca de 600 anos depois da invenção da pólvora, que os canhões se tornaram um fator decisivo nos campos de batalha da África e da Ásia. Por que levou tanto tempo para que o potencial letal dessa substância fosse usada para fins militares? Por que ela surgiu em uma época em que nem reis, nem estudiosos, nem mercadores pensavam que novas tecnologias militares pudessem salvá-los ou enriquecê-los? A situação começou a mudar no século XV e no século XVI, mas outros 200 anos se passaram antes que a maioria dos governantes manifestasse algum interesse em financiar a pesquisa e o desenvolvimento de novas armas. A logística e a estratégia continuaram a ter um impacto muito maior no resultado das guerras do que a tecnologia. A máquina militar napoleônica, que esmagou o exército das potências europeias em Austerlitz em 1805, foi equipada com mais ou menos armamentos que o exército de Luís XVI havia usado. O propósito de Napoleão, apesar de ser um soldado de artilharia, um soldado de armadilha, não, artilharia, tô com sono, meu olho tá caído. Tinha pouco interesse em novas armas, embora cientistas e inventadores tentassem persuadir o general a financiar o desenvolvimento de máquinas voadoras, submarinos e foguetes. A ciência, a indústria e a tecnologia militar só se entrelaçaram com o advento do sistema capitalista e da Revolução Industrial. Mas, assim que se consolidou essa relação, transformou o mundo rapidamente. Página 272. A ciência, a indústria e a tecnologia militar só se entrelaçam com o advento do sistema capitalista e da Revolução Industrial. Mas assim que se consolidou, essa relação transformou o mundo rapidamente. Página 273. O ideal de progresso. Porque nós paramos aqui que eu tô com sono. Meu olhinho tá caindo, ó. Fui dormir muito tarde. Mais de 1 hora da manhã. Levantei muito cedo. 4 horas da manhã. Então, daqui a pouco a gente volta.